Uma família se muda para uma casa no meio do nada, mas ela é invadida na madrugada e agora é preciso sobreviver. E hoje vamos derrotar os invasores em A Casa do Medo, Incidente em Ghostland. E eu sou o EF, o espectador fantasma, então pega sua beleza se tiver e bora pra história. A história começa mostrando uma família que estava se mudando para uma casa nova, e eles estavam indo para uma região muito afastada, pois a casa que eles ganharam era de uma tia que deu uma falecida humilde. E conhecemos as duas irmãs, Beth e Vera, e uma delas vivia escrevendo histórias de terror, se baseando nas obras de Lovecraft. E sua mãe incentivava a continuar, dizendo que ela era boa, mas sua irmã sabia que não, e ficava nervosa pois sua mãe parecia que só dava atenção para ela, e do nada aparece um caminhão de doces que estava tentando ultrapassar o carro. E galera, já sabe né, aqui vem a primeira dica: se um carro esquisito tenta te ultrapassar, sai da estrada se for necessário, porque é melhor o carro do que a vida. E claro que as coisas não poderiam ser tão simples assim, pois o carro está do lado e aparece alguém na janela que estava dando tchau, e Vera, que era rebelde, dá o dedo do meio, e te garanto que isso não é legal. E depois disso elas param em um posto de estrada para abastecer, e Beth começa a conversar com a vendedora e diz que estava indo para a casa da tia Márcia, que faleceu, e deixou a casa para eles morarem. E Vera entra na loja e começa a falar mal do local, e aqui vai mais uma dica grátis: se estiver em um local desconhecido, não fale mal, porque para dar treta é 2 palitos. E Beth vê um jornal dizendo que alguns caras invadiram uma casa e faleceram os pais e brincaram com as filhas como se fossem bonecas, e ela vê que é da mesma idade que elas, e do lado de fora aquela mesma van estava lá parada. Elas chegam na casa e Vera diz que aquela casa parecia de filmes de terror, e olha que ela realmente acertou. E elas começam a olhar a casa e está cheio de brinquedos esquisitos, e eles tentam ligar o disjuntor e pensam no seguinte: uma casa no meio do nada acendendo uma luz. Me diz se isso não é uma forma de sinalizar para o coisa ruim chegar. Então já sabe né, nada de se mudar para uma casa afastada no meio do nada, porque se com um vizinho a treta é plantada, agora imagina com uma casa abandonada. As meninas estão ajudando a mãe a arrumar as coisas e encontram um espelho especial onde tem um boneco bizarro que sai para assustar. E galera, veio uma parte que não entendi, pois do nada a Beth começa a chorar e tem um melado na mão dela e na calça, sendo que o coisa ruim ainda nem apareceu. E Vera só fica sendo ignorante, pois a mãe estava tratando ela como coitadinha. Vera fica do lado de fora para pensar nas coisas, e ela começa a dizer para a mãe que Beth estava vivendo no mundo da lua, pois ela estava escrevendo histórias, se imaginando em filmes de terror e como se fosse uma escritora famosa, sendo que no primeiro susto ela já fica toda paralisada de medo. E sua mãe acha que Vera estava falando isso pois teve que deixar seu namoradinho na cidade. E galera, agora que vem a loucura, pois ela pega suas coisas para entrar em casa, e do lado de fora vemos que aquela van bizarra já estava no local e ninguém percebe ela chegando. Elas estão arrumando as caixas quando escutam alguns sons de passo, mas acham que é apenas o som da casa velha. E galera, no momento que você estiver em casa e tiver mais pessoas andando do que vivem na casa, ou chama a polícia ou começa com o Pai Nosso. E por último, pergunta se é apenas um gato que pulou o muro. Só torce para não responder. Outro gato! Um gordão muito louco vai pra cima da mãe delas e ela não entende o que estava acontecendo. E ele não parecia muito normal, pois estava brincando com as bonecas, e quando as meninas aparecem, ele vai atrás delas e vemos que ele não estava sozinho, pois tinha uma mulher com ele. E ele arrasta as 2 meninas para o porão e começa a cheirar Beth, mas ela tinha deixado o melado descer. Então ele vai pra cima de Vera e ela aproveita para fugir. Mas a porta estava fechada e quase que ela é pega pela mulher esquisita, mas sua mãe aparece e começa uma lutaria sinistra, e nesse momento começou a subir a raiva, pois ela só fica olhando pois estava paralisada de medo, mas sua mãe consegue vencer porque ela é preparada, e manda a Beth ir embora e pedir ajuda, mas ela fica parada e sua mãe dessa vez vai lutar contra o gordo careca, pois uma coisa eu sei: Você sabe que eu não gosto de homem careca. E galera, se por acaso alguém estiver brigando para sobreviver, faça o favor de ajudar, ou corra muito. Beth acorda depois de alguns
alguns anos e vemos que aquilo foi apenas um pesadelo, e seu marido aparece dizendo que ficaria bem, e depois vemos que ela era uma escritora de sucesso e seu último livro estava batendo recordes como best-seller, e ela estava indo tão bem que foi chamada para participar de um programa de TV. E esse livro falava de como foi a vida dela durante esse período de mudança até a readaptação depois do ocorrido. Em casa vemos que ela tem um filho, e à noite eles estão assistindo a Praça é Nossa quando sua irmã liga desesperada dizendo que ela precisava voltar. E como sua mãe não estava dando retorno, ela decide arrumar as malas e ver o que estava acontecendo. E galera, se alguém te ligar desesperado pedindo ajuda, a primeira coisa que você deve fazer para não falecer no quiabo é avisar as outras pessoas e pedir ajuda. Chegando na casa que ficava no meio do mato, ninguém atende, e depois sua mãe aparece e diz que estava tudo bem e que provavelmente ela só deve ter dado um surto, e chegando na casa nada mudou nesses anos. E Beth estava se sentindo culpada por ter deixado a mãe com Vera, que não estava bem, e enquanto ela aproveita seu tempo de fama, e do nada Vera começa a gritar pedindo ajuda, dizendo que estava sendo atacada, e ela se prendia no porão pois estava com medo, e descendo, Beth não entende o porquê ela dizia que tinha alguém ali, pois ela nunca se recuperou do que aconteceu há 10 anos. Com todo respeito, mas acho que não seria uma boa viver na casa de uma pessoa assim, que pode surtar e decidir te acordar com 37 facadas, isso se você acordar. Durante a noite, Beth escuta um som esquisito e percebe que tinha um boneco bizarro olhando para ela, e do nada acorda de mais um pesadelo, e no espelho estava escrito, "Me ajuda", e ela não entende nada, e descendo no porão para ver como estava Vera, ela estava com uma cara de maluca e da forma que veio ao mundo, dizendo que era uma boa pessoa, e ela tenta consolar a irmã, mas ela sai correndo de medo. Do lado de fora da casa, ela vê um cachorro esquisito a encarando, e depois sua mãe diz que tinha um orgulho do que ela se tornou, pois ela merecia depois de todo o trabalho que teve. E depois que sua mãe vai dormir, ela vai pegar alguns livros para ler, e vê no espelho a mesma mensagem pedindo ajuda. E quando chega no quarto da irmã, ela está amarrada com correntes, o que não fazia sentido, pois ela não conseguiria se prender. E ela sai correndo para pegar as chaves, mas do nada a porta se fecha e ela consegue ver algo pela fechadura, e chama a mãe desesperada. E galera, agora que o negócio fica mais assustador ainda, pois Vera sai do quarto e parece que ela estava apanhando de alguém invisível, mas ela acha que é apenas um surto por causa do trauma. E agora vem uma das dicas boas, pois quando uma pessoa começa a se mexer esquisito, falando que estava apanhando de algo invisível, você vai pegar uma bíblia e um pouco de sal, e a bíblia você vai meter na cabeça da pessoa, e o sal você coloca na própria língua para sua pressão não baixar, no desespero, pois você precisa se manter em sã consciência. A mãe dela diz que ligou para a ambulância e iria na estrada para mostrar o caminho, e nisso Vera sumiu e se trancou no porão mais uma vez, e ela tenta procurar a chave e tem uma visão daquele careca do começo do filme, e acha que é porque estava com medo, e fica sentada na porta esperando a irmã sair, quando do nada ela é apagada por um bicho, mas parecia mais um pesadelo. O problema é que quando ela levanta está sentindo muita dor, além de parecer que o marimbondo mordeu o rosto dela, e ela desce no porão para saber onde estava a mãe dela, e nisso que vem nosso plot twist, pois Vera aparece e dessa vez ela parece estar mais lúcida, e ela diz que quando o cara invadiu a casa, na verdade a mãe não conseguiu acabar com eles, e ela só ficou paralisada de medo e começou a contar aquela história na cabeça dela. Então as duas estavam presas ali há anos, e os pedidos de socorro que ela via era da Vera tentando trazê-la para a realidade. E se por acaso você precisar fugir com uma pessoa surtada do lado, deixa ela e mete o pé, pois com certeza vai dar treta. E o mais doido de tudo, que tudo que ela imaginava na vida dela, haviam revistas nas paredes, então realmente ela estava louca e não a irmã. E Vera avisa que agora que ela saiu do transe, ela precisaria se comportar, pois antes ela não sentia e fazia nada. E nisso aparece aquela mulher que a leva para uma sala cheia de bonecas e arruma para parecer uma boneca, pois aquele careca muito louco aparecia para brincar. E ela não poderia se mexer, nem chorar, nem fazer barulhos, pois o cara ficava muito nervoso. E galera,
galera, o cara coloca fogo na boneca porque ela fez um barulho esquisito. Agora imagina ela tentando ficar em silêncio, mas recebendo várias bicudas na costela. E por ela não ficar em silêncio, quase que ele coloca fogo nela também. Mas um boneco faz barulho e ele a solta. E agora vamos à parte inteligente, pois ela pega um prendedor de cabelo quando ele estava distraído e mete no ombro dele. E nesse caso ela precisaria meter no olho ou no pescoço. E o cara não vai pra cima dela porque as bonecas começam a fazer barulho e nisso ela aproveita pra sair de fininho. O problema é que aquela mulher aparece e não a deixa fugir. E agora o careca está nervoso e vai pra cima dela. E ela pega uma máquina de escrever e dá na cabeça dele, mas só bate uma vez e precisavam de mais 36 pra garantir. Beth escuta um barulho esquisito e uma porta, e aquela mulher estava lá dentro e ao invés de meter o pé ou ir salvar a irmã, ela fica surtando e gritando. Mas ela teve uma boa ideia e jogou algo pela janela para servir como distração. E agora ela salva a irmã e as duas precisavam ficar em silêncio até a saída. E quase que são pegas e agora que vem a loucuragem, pois elas começam a correr pela floresta e estão desesperadas. E lá no final aparece um carro de polícia e elas tentam contar o que aconteceu, mas elas falam igual crianças, pois estavam lá por mais de 10 anos. E quando o policial pede apoio, aquela mulher dá uma falecida neles e nenhum dos dois policiais conseguiram reagir. E agora me deu até um desespero, pois as duas são colocadas novamente no carrinho de doce para serem levadas para casa. E Beth entra em seu estado catatônico mais uma vez, enquanto Vera estava precisando de ajuda. E ela estava imaginando um mundo perfeito onde o Lovecraft aparece e diz que os livros dela eram perfeitos, mas na festa aparece sua irmã doida correndo e pedindo ajuda. E quando ela volta para a vida real, está quase sendo falecida, mas é salva mais uma vez por um boneco que faz barulho. E te digo uma coisa, acho que é a primeira casa com bonecos assombrados que iria agradecer. E Beth aproveita e salva Vera, que ia dar uma falecida de leve e começa a morder aquela mulher. E quando ia dar ruim, aparece um policial e dá uma falecida de leve neles. E vemos que não era uma mulher, mas sim um careca. E na boa, aí pra mim cortou o clima, pois eu não gosto de carecas. E as duas são levadas em uma maca e vemos que na verdade não se passaram vários anos, mas elas estavam mais velhas na cabeça da Beth. E tudo termina feliz para sempre, até que o cara da ambulância começa a falar algumas coisas esquisitas e aquilo poderia ser mais uma história da Beth. E acho que para finalizar posso dar as últimas dicas mais importantes. Não dê o dedo do meio para estranhos e tome remédio se tiver esquizofrenia, porque você pode ser a tretinha do rolê. E é isso, galera, mais um filme derrotado, e se desde o começo a Beth tivesse ajudado a mãe, provavelmente isso não teria acontecido, ou tivesse aproveitado as chances de falecer os carecas. E sei que vocês não perdem uma oportunidade, então se inscreve aí, com o sininho ativado, pois está chegando coisas novas por aqui, hein, bebê? Agora eu vou nessa, então fui!